para todos vocês, meus queridos, amados. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o seu negócio, a sua empreitada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode proporcionar a você essa bênção na sua vida, tá ok? Eu quero aqui trazer uma palavra para você nesse dia, o qual o Senhor até aqui tem nos ajudado e, claro, vai continuar nos ajudando enquanto nós assim acreditamos, enquanto o Senhor ainda significa alguma coisa na nossa vida. Não somente dizer que cremos em Deus, que Deus é bom, que Deus faz, que se Deus quiser vai acontecer, mas qual o crédito que nós temos dado a Ele? Qual o crédito nós temos oferecido ao nosso Senhor? Qual o crédito nós temos feito ao nosso Deus? A grande pergunta é: quem entrará no reino de Deus? Será porque as nossas obras são boas? Porque as nossas condutas são boas? Porque eu faço coisas boas? Isso todo mundo faz, todas as religiões faz, mas nós, qual a nossa parte que nós temos feito? Como cristão, ou como seguidores do Senhor Jesus, como seguidores da palavra de Deus? Qual o objetivo disso tudo? O que nós temos feito? Querendo ter o monopólio da verdade para nós? Não, a palavra de Deus, ela não é presa a nenhuma denominação religiosa, ela não pertence a nenhuma religião. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O porquê? Porque Deus não deu o monopólio da verdade para ninguém. Ele revela a verdade para quem assim acredita nele e creia nele e na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra para você bastante importante. Eu não quero estender muito, mas se eu estender, me perdoe em nome do Senhor Jesus, porque sei que fica muito enfadonho, porque aqui é somente uma palavra. Eu quero me identificar. O meu canal aí está escrito PR Carlos Magave Costa. Meu nome é Pastor Carlos. Claro que o nome não é Pastor Carlos Henrique Costa. Eu pertenço à igreja, está aqui o símbolo, Igreja Evangélica da Libertação. Estou aqui no templo gravando, porque o áudio, a voz fica até melhor do que um lugar muito fechado. Mas aqui tem um ambiente melhor. E a claridade também ajuda muito. Graças a Deus por isso. E estamos na casa do Senhor. Graças a Deus por isso. Eu quero aqui trazer uma palavra para vocês, que fica em Mateus capítulo de número 7, do versículo 21 ao 23. Então que você medite nessa passagem, o qual o Senhor Jesus Cristo aqui nos refere quem entrará no reino dos céus. Isso é o Senhor Jesus Cristo que está falando, não é Mateus, o evangelista, que está falando, não é o Mateus, o escritor da palavra, o escritor do seu evangelho, da vida do Senhor Jesus. Não é ele que está falando, ele só apenas notou do que o Senhor Jesus estava falando, mas quem estava pronunciando isso era o Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler essa passagem, somente 3 versículos, do versículo 21 ao 23. Diz dessa maneira: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres ou maravilhas? Então lhes direi claramente ou abertamente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou vós que praticais o mal. Então eu quero dizer para você, neste dia, eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, que você não seja somente uma pessoa que simpatiza com as coisas de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não entregando a sua vida a uma denominação, não entregando a sua vida a uma igreja, mas sim pertencendo ao corpo de Cristo. Que o livro de Efésios diz, na carta aos Efésios diz, que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, o pastor é o administrador da igreja, ele não é o dono da igreja, ele é o administrador da igreja. Ele cuida dos ensinamentos bíblicos, ele cuida da pregação, ele cuida daquilo que se convém para a sua vida. Então aqui se esclareça muito bem: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino
de Deus. O que significa aí o reino dos céus? O que significa isso? Que nem todas as pessoas, nem todas, ele não está referindo todo mundo, e nem todos que chegar perante mim, dizer, Senhor, Senhor, né? Diz assim, muitos, e nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, eu quero dizer para você, que se você quer realmente entrar no reino dos céus, primeiramente você tem que aceitar Jesus Cristo na sua vida, você tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque Jesus disse assim, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então eu quero dizer para você, conjecturando, se você quer falar com alguma pessoa importante na sua cidade, quer falar com algum político, quer falar com uma autoridade elevada, claro que você vai ter que marcar um horário, e o horário que você vai ter que marcar, talvez seja com a secretária dele, seja com o assessor do político, ou eu estou apenas conjecturando aqui algo para que você entenda. Para chegar até Deus, só através do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer falar com aquela pessoa importante, você vai ter que marcar um horário com a secretária, com o assessor, para que aquele dia, aquele horário, ele vai te atender e você vai lá falar com ele o que você pretende assim se expor perante ele. Assim também é perante Deus, o Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Nós temos ouvido muitas coisas, mentiras que parecem ser verdades. E então a pessoa que tem o poder da persuasão, ele consegue convencer muitas pessoas para a mentira dele, mas não convence a pessoa para a verdade da palavra de Deus. Quero enfatizar que Jesus, quando diz, nem todo que me diz, então nem todo que vão chegar nele e vão falar, nem todo que vai chegar perante mim e vai dizer Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Mas existe uma condição: quando a pessoa vai entrar, é que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade de Deus então? Qual é a vontade de Deus? Nós encontramos em todas as Sagradas Escrituras como são as vontades de Deus: a você ser obediente a Ele, você ser fiel a Ele, a você ter caráter para com a palavra de Deus e com os homens da terra, e ser uma pessoa sincera, como as qualidades de Jó. Nós vimos as qualidades de Jó. Qual as qualidades de Jó? Um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que desviava-se do mal. Desviar-se do mal quer dizer que ele não vivia na prática do pecado. Então o grande problema que nós temos é que as pessoas querem ser íntegras para os homens, mas não querem ser íntegras para Deus. Eles querem ser sinceros com as pessoas, mas nunca querem ser sinceros para Deus. Eles querem ser desviar do mal para as pessoas, mostrar que eles são bonzinhos e que a sua conduta é boa, mas nunca para Deus. Isso não convence Deus. Deus não vai se sentir convencido a você ser bonzinho, ter boas intenções. As intenções são boas, mas perante Deus isso não significa nada, porque não é nada mera a sua ou o nosso dever de fazer algo que seja para o nosso próximo, ou seja para alguém ou para nós mesmos. Mas qual a parte que nós temos feito para nós? Nós temos preparado para a volta de Jesus? Nós temos nos preparado para entrar nesse reino dos céus? Qual a nossa preparação para isto? Temos feito alguma coisa para isso? Ou nós estamos preocupados tentando solucionar os problemas ou tirar alguma dúvida? Mas qual é a nossa condição perante entrar no reino dos céus? Então eu quero dizer para você que nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. No Evangelho, só no Evangelho de Mateus, repete 32 vezes essa palavra, reino dos céus. Então quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que você, que eu, que todos nós que seguimos a palavra de Deus, e que todos nós que estamos nessa caminhada com Ele, nós realmente precisamos prestar atenção nessa passagem, qual para muitos não estão significando nada, estão vivendo somente
de revelação, estão aí atrás de profeta, estão aí pretendendo correr, fica correndo, ligando para a pessoa, para se a pessoa tenha alguma coisa depois da oração que pede, se ela viu alguma coisa, se viu, ou Deus falou com ela. Eu quero dizer para você, se Deus fala com ela, Deus fala com você também. Se você tem relacionamento com Deus, Deus vai falar com você. O porquê? Porque você é filho de Deus. E você, por que você quer ir a um servo, sendo que você é filho, também tem acesso a ele? Eu costumo dizer, se eu posso chegar até o patrão, por que eu vou conversar com o empregado? Por que eu vou falar com o empregado, se eu posso ter acesso ao patrão? Entendeu, meu irmão? Se eu sou filho de Deus, então eu tenho acesso a Ele. Hebreus capítulo 10 fala que Jesus Cristo, através do sangue dele, nos abriu um novo e vivo caminho, e temos a ousadia de entrar no lugar santo. Isso é, em qualquer lugar que você estiver, eu estou aqui no templo, em qualquer lugar que você estiver, você tem acesso a Deus, de falar com Ele, de expressar a Ele, de pedir a Ele, enquanto também que você também se prepare a sua vida para com o Senhor, para entrar no reino dos céus. Enquanto isso, ninguém está preocupado com nada disso. Estão preocupados em querer galgar algo mais na sua vida. Em questão de quê? Em questão de se enriquecer, em questão de ser próspero, em questão de trocar o seu carro, em questão de ter uma casa muito boa. Isso tudo é cumprimento da palavra de Deus. Capítulo 6 de Mateus, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual o que você tem buscado? Qual o reino que você tem buscado? Qual o reino que você tem se dedicado? Ao reino desse mundo? Ao reino de Deus? Você tem buscado quem? Você tem colocado a sua vida em qual? Em qual pauta você tem colocado a sua vida? Ao reino desse mundo? Ao reino da teologia da prosperidade? Ou o reino de Deus? Ou o reino dos céus? Deus tem muito mais para te dar do que toda essa vida que nós vemos. Eu costumo dizer que eu vi uma frase uma vez dizendo, se o diabo não é dono de nada, mas ele pode dar coisa que ele ofereceu para Jesus, toda a riqueza do mundo, e Jesus recusou. Sabe por causa do quê? Porque ele diz que realmente ele pretende o quê? Não servirá aos outros deuses, a não ser o Senhor, só a Ele prestará culto e só a Ele adorarás. O grande problema é que as pessoas, quando o diabo mostrou todos os reinos do mundo, ele disse assim, a mim me foi entregue. Quem entregou a ele? Foi Adão. Adão entregou para ele a chave, né? E Jesus não dá a chave do seu reino. O reino, quando ele chegou perante Pedro, capítulo 16, versículo 18, vai falar lá, eis que te dou a chave do reino dos céus. Agora, você tem a chave ou não tem a chave? Eu tenho a chave ou não tenho a chave? A chave é uma legalidade que nós temos perante Deus, é uma autoridade que nós temos perante Deus, que é juridicamente, dentro dos contextos bíblicos, aquilo que eu posso ligar aqui na terra para a minha vida, aquilo que não condiz com a palavra e nem com a vontade de Deus, eu posso recusar que aquilo não venha acontecer na minha vida, porque se Deus não está na vontade dele, também não vai estar na minha vontade. Ou por quê? Porque quando Jesus fala que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus? Vamos lá para capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, somente esse versículo, porque a vontade de Deus é muito, mas somente para nós complementarmos o que nós estamos falando, porque não quero tomar o seu tempo aí. 6 e versículo 40, diz assim, pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Eu peguei somente esse versículo para que você entenda que a vontade de Deus é você crer em Jesus Cristo, que a vontade de Deus é que você creia
Como que eu vou ver Jesus, pastor? Eu não vejo Jesus. Jesus já morreu, ressuscitou, foi para o céu. Agora ele intercede por nós. Ele advoga por nós. Ele agora intercede por minhas causas. Ele agora me ajuda, porque ele está comigo todos os dias da minha vida, como diz Mateus. Todos os dias eu estou contigo até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos eu vou estar contigo. Agora eu quero dizer para você que realmente, quando você não vê Jesus como eu não vejo Jesus, mas eu consigo ver Jesus através das Santas Escrituras, porque Jesus é revelado na sua palavra. E eu vejo, nós quando estudamos a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, nós vimos os exemplos do Senhor Jesus. A pessoa do Senhor Jesus nos deu um exemplo de vida. Quando fala que nós temos que ter a natureza divina, nós temos que ter a natureza divina. Não é ser divino, mas ter a natureza. Jesus, ele nos mostrou que somente foi ele o único homem perfeito que pisou nessa terra e andou. Nós todos não somos perfeitos. Nós somos pessoas que somos tendenciosos a errar, a pecar, a fazer coisas, a falar coisas que não devemos e a ouvir coisas que nós não gostamos. Então, tem dia que você está chateado, tem dia que você está alegre. Isso é normal na nossa vida, porque nós, em Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, ele relata que nós temos os dias maus. Qual os dias maus? Não, porque nós temos o inimigo, o diabo, o qual ele vem confrontar conosco todos os dias. Não você confrontar com ele, mas ele vem confrontar com você. E vocês têm que estar o quê? Armado. Vocês têm que estar o quê? Revestido da armadura de Deus, no qual ninguém quer mais saber. Eu não mexo com o diabo não mexe comigo. Um grande engano que você comete na sua vida. Quem disse se você não mexe com o diabo não mexe com você? Engano que se você mexe com ele, vai mexer com você. Mas a questão não é isso. Em Pedro capítulo 5, lá em primeira epístola de Pedro capítulo 5 e versículo 8, fala que nós temos que ser sóbrios. Nós temos que ser sóbrios e vigiar, porque o vosso adversário anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, quem está em derredor? Quem está andando ao seu redor? Na versão portuguesa, no dicionário português, se você não procurar ao fundo, tanto o derredor ou como redor, quer dizer a mesma coisa, a mesma palavra. Ele está ao redor. Mas no Salmo fala que o anjo do Senhor está ao nosso redor. O anjo do Senhor está ao redor daquele que teme ao Senhor. O anjo do Senhor está ao redor daquele que os temem. Teme quem? Ao Senhor. Então, a quem você tem temido? A qual reino você tem dedicado? Ao reino seu? Ou você tem feito um reinado para você? Ou você tem crido em alguma coisa na qual ou você tem crido na palavra de Deus, ou você tem crido no que as pessoas estão falando ao seu redor? As pessoas são muito tendenciosas a crerem, nem que ouvem coisas que você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, para que Deus possa te abençoar. Eu digo para você que quando a sua vida entrega ao Senhor Jesus Cristo, a sua vida já é abençoada. O que vem depois são acrescentamento. Deus vai acrescentando para a sua vida algo que você, nas suas promessas, algo na sua vida. Você precisa de saúde, Ele tem saúde para te dar. Você precisa de providência, Ele tem providência para te dar, porque Ele é cumpridor das suas promessas. Ele não vai deixar você viver na privação, Ele não vai deixar você envergonhado, Ele não vai deixar você viver uma vida totalmente torta, a não ser que você escolha viver assim. A palavra de Deus, quem segue, arrisca a palavra de Deus, não vive dessa maneira. Então, vamos lá, vamos continuar, senão o tempo não nos fica longo. Então, qual reino ou qual a escolha você tem feito? Você tem preocupado, se preparado para entrar nesse reino? Ou você, ultimamente a gente tem visto que as pessoas têm tido muita visão do arrebatamento. Nós cremos no arrebatamento, pode acontecer a qualquer momento, porque nós somos pessoas que temos que viver preparado em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, quando as pessoas chegam perante Deus,
tem muitas pronúncias bonitas, tem muitas palavras, eles vão argumentar perante o Senhor: Senhor, mas isso não garante que entre no reino de Deus, que eu sou bonzinho, que eu fiz coisas boas, que eu fiz obras bonitas, que eu fiz aquilo, construí igreja, fiz isso, fiz aquilo. Isso não vai convencer Deus. O que convence Deus é caráter, sinceridade, obediência e integridade com Ele. Isso convence Deus. E a parte mais principal de tudo isso, o fruto do Espírito Santo. Você tem produzido amor? Você tem produzido bondade, longanimidade? Você tem produzido fidelidade, temperança? Você tem sido feito isso? O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito em benefício do próximo? O que você tem feito em benefício de você mesmo em relação a seguir o Senhor Jesus? Em Mateus, aqui fala sobre o fruto. O fruto é em caráter, integridade, fidelidade, obediência. Vamos mais a faz a vontade do meu Pai. Como eu disse lá, João capítulo 6, versículo 40, que você tem que crer. Você não vê Jesus, mas você vê Jesus nos evangelhos. Você vê de Jesus, mas você também tem que crer. E você tem que fazer o quê? Crer. Muitos querem que só Deus faz na vida dele, mas ele não crê que Deus é capaz de fazer. Como nós vimos ali Moisés, quando o Senhor fala ali, capítulo 20, e versículo 12 em diante, se eu não me engano, se os fuzis aqui da mente não está funcionando, se não está queimando, fala que o Senhor mandou ele tocar na pedra, mandou ele falar a pedra, melhor dizendo, fala a pedra, fala a rocha, e ele era para falar para a rocha. E quando ele acabou de orar, o Senhor fala para a rocha, para a água sair, porque o povo estava com sede, os animais precisavam beber água. O que aconteceu? Ele chegou, chamou toda a igreja, toda a congregação de Israel, e começou: vocês rebeldes. Ele pegou a vara e bateu 2 vezes na rocha, e saiu água. Qual o motivo disso aí tudo? Eu quero dizer, o porquê que Moisés não entrou na terra de Canaã? Primeiro ponto que ele não entrou na terra de Canaã, não foi somente porque ele bateu na rocha, foi porque se ele falasse a rocha, talvez ele não queria não ia sair água. Então tem gente que, quando Deus toca no coração, ou Deus usa um profeta, ou Deus usa um pastor, que você vai ser um homem bem sucedido na sua vida, se você crer na pessoa do Senhor Jesus, e se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, isso é verdade, porque Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele já te deu a dica, ele já te deu que você entrar pelo caminho, não é os caminhos, é a verdade, não são as mentiras. Ele é a vida, não são as vidas. Ele é a vida que te pode proporcionar vida, uma vida com abundância, como ele fala em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Quando Moisés era para falar para a rocha, até ele mesmo não cria, se ele falasse para a rocha, não sairia água. Ou por quê? Porque ele estava furioso com aquele povo. Moisés, ele tinha um temperamento elevado, sendo um homem mais manso da face da terra, como diz a biografia dele, mas ele estava nervoso, porque o povo somente quer cobrar, mas o povo não quer crer nos milagres de Deus. É assim que nós também lidamos quando somos pastores. As pessoas acham que nós somos deuses, acham que nós vamos ter a solução para todos os problemas dela, que nós vamos dar a resposta para tudo na vida dela. Nós somos seres humanos, e também corre sangue na nossa veia, também sentimos cansados, com fome, e também estamos aprendendo. A nossa caminhar com Deus, nós estamos aprendendo com Deus. Nós não sabemos poucos, nós estamos aprendendo cada dia mais, colhendo informações da Bíblia e ampliando o nosso conhecimento para trazer ao povo de Deus, principalmente a você que talvez nunca ouviu falar de Jesus Cristo, ou você que está aí só simpatizando com as coisas do Senhor. Não fica na simpatia com Deus, não. Agarre-se com o Senhor Jesus, abrace Ele. Não é o pastor, não é a igreja que vai te salvar. A igreja é um meio que você tem que congregar, é um meio que você tem que participar.
do culto, de adoração, de obediência a Deus, aprender a palavra do Senhor, mas quem vai te salvar é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O pastor vai cuidar de você, ensinando a palavra de Deus. E claro, conhecendo um pouco da sua vida, se você tiver alguma necessidade, ele tem que ajudar você, em nome do Senhor Jesus. Isso é bíblico e é ponto final. Então, quando Moisés não creu, nem ele creste que falasse a rocha e sair água, ele foi lá, bateu na rocha, e Deus sentiu-se ofendido, porque quando ele fala, não creste em mim, e também você colocou a minha santidade em jogo, por isso vocês não vão entrar na terra que eu prometi. Acima de 20 anos para cima, as pessoas ali começaram a morrer no deserto, menos ali Caleb e Josué e Moisés, no qual o Senhor tinha que conduzir aquele homem que era um grande libertador. Mas acima de 20 anos para cima, as pessoas foram ficando por o caminho. Eu quero dizer para você que às vezes a desobediência nos leva à ruína, a desobediência nos leva ao caos, enquanto dizendo sim ao pecado nos leva às consequências, sim, mas a desobediência também nos traz muitas consequências gravíssimas na nossa vida. A desobediência de Deus, é que nem a questão, se você desobedece uma lei de trânsito, você será multado. Se está lá marcado que você tem que andar com seu carro a 90 por hora, o que você passa 120, o radar pega você 120, o que você fez? Vai ter que pagar a multa, você transgrediu uma lei. Assim também as coisas do Senhor. Se nós não queremos sujeitar a palavra de Deus, e nós não aceitamos que o pastor nos ensina certas coisas, e às vezes até fala coisas que nós não gostamos que falamos, porque achamos que o pastor tem que falar coisa que me agrada, e pronto, e ponto final. Negativo. O pastor é homem de Deus, ele fala aquilo que o Senhor colocar no coração dele, porque a Bíblia nos ensina conduta de vida. A Bíblia nos ensina que nós temos que ter uma vida íntegra, que nós temos que ter uma vida de testemunho, de um testemunho bom. Por que as pessoas olham em você, que quando você eram pessoas que se converteram ao Evangelho, era um cachaceiro, era drogado, era roubador, traficante, hoje se converteram ao Senhor Jesus, houve uma mudança. Mas quem mudou? Foi o pastor que mudou a vida dele? Não mudou a vida dele, o pastor não mudou a vida dele, a igreja não mudou a vida dele, a igreja foi o caminho, a igreja foi o ponto que levou a ele a conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo, conhecer a pessoa de Deus, e aprendeu porque alguém estava pregando a verdade para ele, alguém estava pregando, e quem convenceu ele foi o Espírito Santo que convenceu o coração dessa pessoa. Hoje ele é homem transformado, pregador do Evangelho, já largou da cachaça, largou da maconha, largou das drogas, largou de prostituir, largou de ser uma pessoa que somente dava trabalho para a família e dava trabalho talvez para as autoridades. Hoje é um homem transformado, talvez um grande pregador do Evangelho. Quantos nós vimos por aí que hoje são pastores, são homens, ou homens que pegam a palavra, ganha almas para o Senhor Jesus, homem transformado dentro da igreja, pessoas, mulheres, mãe de família hoje, bem casado, bem sucedido na vida. Quem faz isso é a pessoa de Jesus Cristo. Quero outro ponto falar, que naquele grande dia, como fala aqui, no versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muito maravilhas? Isso quer dizer, naquele grande dia é o dia do juízo, é o dia que Jesus não é mais advogado, não é mais intercessor, não é mais o que advoga por nós. Enquanto está advogando, está mostrando para você que você não deve fazer o erro. Enquanto está advogando para você, está mostrando para você: não faça isso, que você vai ser penalizado por causa disso. Enquanto Jesus está intercedendo para você, através das suas orações que você faz perante Deus, Deus vai atendendo você. É através do Senhor Jesus que as suas orações são respondidas, graças a Deus por isso. Mas esses 3 pontos, esses 3 argumentos, profetizamos, expulsamos e fizemos muitos milagres no teu nome, isso não vai convencer a Deus. Ou por que não vai convencer o Senhor Jesus Cristo? Porque não está centralizado a sua vida perante Deus. O que convence Deus? O que chama a atenção de Deus? Não é os dons espirituais, não é eu fazer bondade, não é eu fazer generosidade. Isso Deus vai se agradar.
mas isso não vai chamar a atenção dele, isso não vai impressionar Deus, melhor dizendo, não vai impressionar ele. O que vai impressionar Deus é quando você tem uma vida de caráter, quando você é honesto, quando você obedece e quando você é íntegro com as coisas. Enquanto o que você é dentro da igreja, você é lá fora também. O que você é lá fora, você é dentro da igreja também. Então o testemunho seu muitas vezes fala mais alto do que meras palavras. Eu sempre dizia para uma irmã, dizendo assim: se você quer ganhar o seu marido, não é falando muito de Jesus para ele, é você, o seu testemunho dentro da sua casa, porque às vezes ele não aceita o que você fala, mas a sua conduta dentro da sua casa, como dono de casa, como mulher, como esposa, você ganha o seu marido para o Senhor Jesus, porque você mostra uma diferença do que você era e agora que você é agora, transformado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso sim, porque a nossa conduta, a Bíblia fala que nós somos espetáculo aqui na terra, perante os anjos, perante os homens. Isso é, eles estão nos observando, eles estão vendo a nossa conduta, o nosso caráter, como nosso proceder, como nós somos, a conduta da nossa vida. Agora, 3 argumentos apresentaram perante Deus. Quero encerrar, porque já estou com meia hora falando aqui. Quando eles chegaram perante Deus, perante Jesus, e falaram tudo isso, não impressionou Jesus, nem um pouco, não impressionou ele. Vocês fizeram? Amém. Vocês fizeram, expulsaram. Às vezes as pessoas, eles aqui que falam, conjecturando, talvez essas pessoas levaram muita gente para o céu, muita gente estão a alcançar o reino dos céus, mas ele mesmo não conseguiu alcançar o reino dos céus. E muitos de nós temos que tomar cuidado, que nós falamos muitos da pessoa de Jesus, e eles que estão ouvindo, estão alcançando os céus, estão alcançando o reino dos céus, e nós que estamos falando, nós não estamos alcançando o reino do céu. Qual a nossa posição então? Qual a nossa preparação para tudo isso? Nós estamos então entrar também nisso. O que acontece? Não é cair naquela ladainha que fala, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então quer dizer que você tem que ter uma vida íntegra, não é você ficar apegado, que se eu fizer isso, Deus vai me abençoar, se eu fizer aquilo, Deus vai me abençoar. Mentira. Leia Deuteronômio capítulo 28 e do versículo 13 em diante. As bênçãos vão te alcançar, meu irmão, a bênção vão te alcançar, minha irmã, quando você obedece a Deus. Está dizendo, aquele que obedecer os meus mandamentos. Coisas que as pessoas não estão fazendo é obedecer. Eles querem ter, eles querem adquirir, não é adquirir, não. Tudo isso é complemento da palavra. Deus quer prosperar a sua vida, Deus prospera. Deus colocou 2 coisas, dízimos e oferta. Se você quer e se você contribuir, Deus vai te abençoar e pronto. Para encerrar, o porquê que eles não entraram, o porquê que essas pessoas estão perdendo o reino dos céus, não vão entrar no reino dos céus. Detalhe, o versículo 23, então lhe direi claramente ou abertamente, nunca vos conheci. Por que eles não conheciam? Por que eles não passaram a conhecer? Jesus não conhecia eles. Ué, pastor, mas vocês fizeram tudo em nome de Jesus, por que Deus não conheceu a ele? Por que Jesus disse assim, eu nunca vos conheci? Nunca vos conheci? Vamos lá para Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Vou complementar a palavra. Porque apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No versículo 59, Isaías 59, aqui fala do versículo 2, veja o que diz: contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está respondida a sua pergunta. Por que, pastor, eles fizeram tanto milagre e não vão entrar no reino de Deus? Porque vivia na prática do pecado, vivia na prática do erro, vivia na prática da libertinagem, da promiscuidade, do engano. Era uma coisa na igreja,
era uma coisa na igreja, mas fora da igreja era uma outra pessoa. Eu vejo que pessoas dentro da igreja são um santo, isso eu vi na mídia, pessoas são muito santos, fala, pede ajuda, mas no seu dia a dia são pessoas que parecem burros, ou dizendo assim, vamos dizer assim, parece burro, porque a sua ferradura está bem amoladinha. Já viu o cavalo da coice? Então, quando eu falo burro, é quando dá coice. O seu coice mata a pessoa. Vai falar alguma coisa para ele sair dando coiçada de todo mundo. Mas dentro da igreja, ele se transforma, põe a máscara, e vem na igreja, e vai para a igreja, entra na igreja com a máscara, sai fora. É que nem o meu pastor dizia assim, dentro da igreja a asinha dele não falta uma pena, mas saiu da igreja, ele tira a asa e pendura lá fora, deixa lá no banheiro da igreja e vai embora, parecendo que dentro da igreja era santo, mas fora da igreja era um satanás. Por quê? Porque vivia na prática do pecado. Isso aqui é mudança de vida. Essa palavra não é pegada a nenhuma religião. Essa palavra é de Deus e pronto. Deus não deu monopólio dessa verdade para ninguém. Ele deu para a igreja viver, para nós vivermos. O monopólio quer dizer que ele não deu para uma pessoa, não deu para um tipo de uma igreja, não deu para uma placa de uma igreja, não deu para um tipo de religião, não deu para um tipo de ritual, seja o que for. Você está entendendo o que eu quero dizer, no ponto que eu quero dizer? Isso aqui, você pode ir em qualquer loja, livraria evangélica, pode comprar uma Bíblia e ler na sua casa. Você pode comprar e ninguém tem nada com isso. Se a pessoa vai perguntar, você é evangélico ou não? Não. Você pode comprar, você tem uma Bíblia na sua casa, vai ler os evangelhos, Mateus, João, vai falar da vida de Jesus, e ali você vai ver Jesus, e ali você vai ver, e você vai ver a vida de Jesus como era. Deus abençoa a sua vida, se prepara, não se prepara somente para querer, eu estou passando isso, passando aquilo, amém, Deus é o seu escape, mas uma coisa eu digo para você, creia nele, porque ele tudo fará, tudo eu posso naquele que me fortalece. No versículo 19, ali em Filipenses, se eu não me engano, capítulo 2, que fala, Deus, segundo as suas riquezas, suprirá toda a nossa necessidade, não é a nossa vaidade, amém? Deus abençoa a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua participação nessa mensagem, e que Deus só tenha abençoado a sua vida. Obrigado pela sua tolerância, que eu estou aqui com 37 minutos falando, talvez ainda tenha a vinheta para abrir ainda, mas que Deus abençoe a sua vida. Só Deus pode proporcionar para a sua vida coisas gloriosas. Creia no Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1 e capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que todo aquele que se aproxima do Senhor, em Deus, creia que Ele existe e será recompensado. Amém? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo, que você tenha um dias abençoados em nome de Jesus, e que essa mensagem frua no seu coração em nome de Jesus. Se você não é inscrito no meu canal, é só se inscrever, ativa o sininho, assim que colocar um vídeo no ar, você será notificado, e não deixe de dar seu like, porque quando você dá o seu like, o YouTube reconhece que o vídeo é bom e recomendável. Deus abençoe a todos, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém?